O pré-modernismo acontece anos antes da Semana da Arte Moderna, em 1922. Serviu de ponte para unir os conceitos prevalecentes do parnasianismo, simbolismo, realismo e naturalismo. O pré-modernismo não foi uma ação organizada nem um movimento, por isso deve ser considerado como uma fase. O pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária, porque não se tem um grupo de autores fixados em torno da mesma ideia e seguindo determinadas características. Contudo, seus principais autores da época foram Euclides da Cunha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Gregório de Matos, Monteiro Lobato e Simões Lopes Neto. O período consiste de autores e gêneros diversificados, tanto na prosa quanto na poesia. Poesia. Tem em destaque 3 autores. Euclides da Cunha, com seu estilo barroco marcado pela interpretação científica dos fatos. Lima Barreto, uma ficção que traça um quadro fiel do cotidiano dos subúrbios. E Monteiro Lobato, que apresenta em suas obras a realidade nacional. Prosa. Tem em destaque Augusto dos Anjos, que combina elementos parnasianismos, simbolistas e expressionistas a uma preocupação formal que demonstra certo exagero e deformação expressiva. Euclides da Cunha. O primeiro autor a marcar o pré-modernismo foi Euclides Rodrigo Pimenta da Cunha. Nasceu em Cantagalo no dia 20 de janeiro de 1866. Foi escritor, professor, sociólogo, repórter jornalístico e engenheiro, tendo se tornado famoso internacionalmente por sua obra-prima, Os Sertões. Morreu no dia 15 de agosto de 1909, depois de uma troca de tiro com um aspirante de Norá e seu irmão, o cadete de Lermando de Assis. Os Sertões tem como característica principal o regionalismo. A realidade do Nordeste brasileiro é retratada com fidelidade na obra, o qual descreve as condições precárias de vida na região e os motivos pelos quais ocorreu o drama da Guerra de Canudos. O sucesso da obra foi tanto que o autor foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1903. O livro Os Sertões é considerado como referência na literatura e na sociologia para o estudo do sertanejo. Em seu livro, ele retrata a terra nordestina, o homem sertanejo e a luta travada pelos nordestinos na Guerra de Canudos. O livro Os Sertões pode ser visto em 3 partes. A primeira parte, A Terra, descreve o cenário em que se desenrolou a ação. Euclides da Cunha, no geral, estudou os caracteres geológicos e topográficos das regiões que estão entre o Rio Grande do Norte e o sul de Minas Gerais, e de modo particular a bacia do Rio São Francisco. Nos Sertões do Norte, fala sobre a seca, dando o papel do homem como agente geológico da destruição, que ao praticar desde os tempos mais remotos a agricultura primitiva, baseada-se em queimadas, arrasou as florestas. A segunda parte, o homem, completa a descrição do cenário com a narrativa das origens de Canudos. Ali, Euclides da Cunha colocou o começo do jungunço e principalmente do seu líder carismático Antônio Conselheiro. Falou das raças índio, português e negro. O autor caracterizou o sertanejo como Hércules, usando antíteses e paradoxos, preparando o ambiente para o episódio de Canudos. Ele expõe as pregações e as fixações dos sertanejos no Arraial de Canudos, feita por Antônio Conselheiro. A terceira parte, a luta, é a parte mais importante constituída da narrativa das 4 expedições do exército enviada para sufocar a rebelião de Canudos, que reunia os bandidos dos sertões. Jungunço das regiões do Rio São Francisco e Cangaceiro, denominação do norte. Lima Barreto. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 1881 na cidade do Rio de Janeiro. Enfrentou o preconceito por ser mestiço durante a vida. Ficou órfão aos 7 anos de idade de mãe e algum tempo depois seu pai foi trabalhar como almoxarife em um asilo de loucos chamado Colônia de Alienados da Ilha do Governador. Não foi conhecido na literatura enquanto era vivo, somente após sua morte. Sua principal obra foi Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lima Barreto encaixa-se no pré-modernismo, pois respeita códigos literários antigos, principalmente o naturalismo, mas também apresenta uma linguagem nova, mais arejada em relação ao anterior. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Publicado inicialmente em folhetins de Jornal do Comércio entre agosto e outubro de 1911 e depois em livro em 1916. A obra focaliza fatos históricos e políticos ocorridos durante a fase de instalação da República, mais precisamente no governo de Floriano Peixoto.
O romance, narrado em terceira pessoa, descreve a vida política do Brasil após a proclamação da República. A história anuncia no título seu desfecho pouco alegre, apesar do enredo em que os efeitos cômicos estão aliados ao entusiasmo ingênuo do personagem central e ao seu inconformismo ao modelar o Brasil a valores europeus e obsessões. Quaresma é um tipo rico em manifestações inusitadas. Seus requerimentos pedindo em tupi-guarani como língua oficial, seu jeito de receber chorando as visitas, suas pesquisas folclóricas, tudo procurando despertar o riso no leitor, que no final presencia sua morte solitária e triste. Augusto dos Anjos. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu dia 28 de abril de 1884, no engenho de Pau de Arco. Seus pais eram proprietários de engenhos, os quais seriam perdidos alguns anos mais tarde em razão ao fim da monarquia, da abolição e da implantação da República. Augusto dos Anjos vivenciou a época do parnasianismo e simbolismo e das influências nas escolas literárias através de seus escritores, como Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, dentre outros. Porém, o único livro dele, intitulado Eu, trouxe uma inovação do modo de escrever junto com ideias modernas e os termos científicos. Pela divergência dos assuntos tratados por Augusto em seus poemas em relação aos dos outros autores da época, Augusto dos Anjos se encaixa na fase de transição para o modernismo, chamada de pré-modernismo. Monteiro Lobato. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, 18 de abril de 1882. Filho do fazendeiro José Bento Marcondes Lobato e da dona Olímpia Augusta Monteiro Lobato. Na sua juventude, se destacou por ter uma abordagem empreendedora em questão da literatura. Após seus estudos na sua terra natal, mudou-se para São Paulo, onde estudou Direito. Morreu em São Paulo, dia 4 de julho de 1948. Sítio do Pica-Pau Amarelo foi sua primeira obra. Séries de livros infanto-juvenis, onde suas primeiras obras foram lançadas no século XX. Com uma linguagem que tratava a criança como criança e não mais como mini-adultos. Nem mesmo numa obra direcionada para a criança, Monteiro Lobato deixou seu lado racista, colocando não muito visível Tia Anastácia, uma personagem a qual cuidava da casa. Jeca Tatu é um personagem criado por Monteiro Lobato em sua obra Ouro-Pesca, que contém 14 histórias baseadas no trabalhador rural paulista. Simboliza a situação do caboclo brasileiro abandonado pelos poderes políticos às doenças. Jeca Tatu não é assim, ele está assim. A frase de Monteiro Lobato sobre um dos seus maiores populares personagens refere-se sua obra por além das histórias infantis e incomoda a elite intelectual da época. Acostumado com uma visão romântica do homem do campo, Jeca Tatu, um caipira de barba rala e calcanhares rachados, porque não gostava de usar sapato, era pobre e ignorante e avesso aos hábitos de higiene urbanos. Morava na região do Vale do Paraíba, São Paulo, destinada por seu atraso. Simões Lopes Neto. João Simões Lopes Neto foi criado na estância de seus avós. Nasceu em Pelotas, 9 de março de 1865 e morreu em Pelotas, 14 de julho de 1916. Foi um escritor e empresário brasileiro. Segundo estudiosos e críticos da literatura, ele foi o maior autor regionalista do Rio Grande do Sul, pois procurou em sua produção literária valorizar a história do gaúcho e suas tradições. Se tornou famoso pela obra Contos Gauchescos. A obra é uma coleção de 19 contos que tem como ambiente no Pampa Gaúcho, contados pelo envelhecido vaqueano Blau Nunes. As histórias narram aventuras de peões e soldados. As narrativas são sempre sobre o gaúcho, guerreiro, trabalhador e rústico. Nelas, a linguagem é sempre um dialeto característico do interior do Rio Grande do Sul. E existe um enorme respeito pelos elementos desse estilo de vida, os animais, os instrumentos e a paisagem. Existe também uma grande exaltação do espírito guerreiro do gaúcho, especialmente na narrativa ambientada na maioria das vezes sobre a Revolução Farroupilha. Ao fazer de Blau Nunes o narrador de contos gauchescos, Simões enfrentou um problema que nenhum outro escritor brasileiro até então solucionara. Que linguagem utilizar? A norma culta sonaria falsa.
Simões Lopes Neto solucionou esse problema da seguinte forma: fez logo o uso do lexo e, eventualmente, da síntese próprios da linguagem da campanha, mas submetendo-os à morfologia da norma culta. Assim, ele manteve a cor local própria do regionalismo, sem romper com a tradição literária, fazendo universal também a sua linguagem. Gregório de Matos. Gregório de Matos Guerra foi um advogado e poeta. Nasceu na então capital do Brasil, Salvador, Bahia, dia 7 de abril de 1623, numa época de grande efervescência social, e faleceu em Recife, Pernambuco, em 1696. Gregório veio de uma família com alto poder financeiro para a época. Ficou muito conhecido pelos seus diversos poemas, dentre um deles, Dona Ângela. A mesma Dona Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós se uniformara, quem veria uma flor que não cortara, de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo viria tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos seus altares, foreis o meu custódio, a minha guarda. Livrara eu do diabólico azares, mas vejo que tão bela e tão gargalhada, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Gregório escreve com um jogo de palavras, que é sempre visto em poemas líricos, e por meio de imagem, como Ângela, que fica igual a Angélica, que é igual a anjo, e flor, igual a florente. Segue a tradição de Camões de comparar beleza da mulher com a natureza. Possui um esquema rimático de A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. O seu tema central é a contradição da mulher Ângela, que no poema ele coloca ao lugar da flor, metáfora de beleza, como um objeto de desejo, e o anjo, metáfora de pureza. É o símbolo da elevação espiritual, onde ocorre o uso de vários trocadilhos, como Angélica trata de uma mulher que tem uma feição angelical tão bela e amorosa que passa a ideia de uma flor, e muito delicada como imagem de uma mulher construída, a partir das duas palavras que associam o seu nome, ao seu rosto, flor angélica na cara, e o anjo, anjo no nome. Aqui podemos perceber a presença de uma contradição, já que a mulher amada é o anjo, plano espiritual, e a flor é o plano material.